Com certeza. Eu estou na elite, por isso, estou com o pessoal na sala. Isso aí, Dani, bem-vindo. Nosso bate-papo informal, apresentação sobre Dani, a reabertura. Que bom que o Dani está aqui. Precisando, vou chamar o senhor. Só dá um grito, tira até a máscara se precisar falar. Perfeito, obrigada. Maravilha, meus caros. Bom, bem-vindos a todos ao nosso webinar. Vamos começar e eu gostaria de primeiro fazer uma apresentação para o nosso time de Nova York, começando pelo Philip Horchik, que está ali do nosso Casas Café, que é um espaço maravilhoso num prédio que era um galpão desde 1905 e tem um pé direito de mais de 5 metros, maravilhoso, e está localizado numa das melhores esquinas de Tribeca, o bairro mais valorizado de Manhattan, e nós temos um espaço extremamente convidativo onde nós servimos café, pão de queijo, água, tem um piano, tem uma mesa enorme para coworking, e a gente faz o convite para que todos vocês, amigos que estão nos acompanhando, quando vierem a Nova York, venham para o Casas Café. É um conceito de nós nos aproximarmos da comunidade, já que real estate é um segmento tão íntimo e família. E nós estamos vendo essa tendência, inclusive, em Manhattan, de muitas empresas de pequeno porte saírem de andares de escritórios, onde eles estavam no 10º, 20º, tendo que pegar elevador, compartilhando um lobby com outros inquilinos e alugando espaços comerciais de lojas no andar térreo, para que eles possam ter maior visibilidade na rua e assim poder realçar o poder de marca e a interação com o seu público-alvo. Então, primeiramente, para quem não conhece New York Casas, ela é uma empresa de real estate baseada em Nova York que começou em 2012 pelo Philip Horchik, o holandês mais brasileiro que eu conheço. E o Philip está em Nova York desde 2010 e ele enxergou uma necessidade de aprimorar um nicho de auxiliar o cliente estrangeiro na compra, venda, aluguel e administração dos seus imóveis, sendo que o cliente local tem muito menos necessidades de uma equipe completa de assessoria de advogados, contadores, gestores de propriedade que falam o mesmo idioma do cliente. O Philip, então, criou essa empresa com este foco. E hoje a New York Casas tem corretores especializados em todos os idiomas mais falados dos compradores de Nova York. Nós temos 500 mil visitantes únicos por ano no nosso website newyorkcasas.com, inclusive em português. Se você digitar apartamentos em Nova York e outros termos chaves, depois dos links que são pagos, o primeiro resultado orgânico é o nosso site New York Casas. Não acreditem? Digitem agora para você testar no Google. Se vocês estiverem no Google em português, coloquem apartamentos em Nova York, casas em Nova York. Vocês verão que o resultado número 1, orgânico, ou seja, não pago, vai ser o New York Casas. Então, nós atendemos um volume constante e cada vez maior de pessoas interessadas em imóveis, não só da comunidade local de nova-iorquinos, nacional, mas especialmente o estrangeiro. E o nosso time de expert que está aqui hoje é o nosso time Brasil, onde nós dizemos em português, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos aqui deste time nos levam a Manhattan, embora cada um de nós aqui também se especialize em áreas como Connecticut, Upstate New York, Brooklyn, Flórida, todos também vendemos Manhattan como uma equipe. Algo muito importante também que eu gosto de enfatizar sempre, que nós estamos muito orgulhosos deste resultado, é que nós temos uma avaliação média no Google Reviews, que é um benchmark muito importante de transparência, de satisfação do consumidor, e a nossa nota no Google Reviews é uma média de 4,7 estrelas, que para uma empresa de real estate é muito bem conceituada. Então, mais um convite para todos vocês que já fizeram transações conosco e ainda não fizeram seus comentários e o seu feedback, fica aqui o convite para vocês colocarem no Google Maps, escrever New York Casas, aparece onde vocês podem clicar para digitar o seu review e nós podemos também
compartilhar esse link no final dessa apresentação, desse webinar, para vocês também deixar os seus feedbacks e comentários. Bom, vamos falar um pouquinho, Philip, do que é o Casas Café. Explica para a gente um pouquinho esse conceito e, já que as pessoas estão conectando de várias partes do mundo, leve a gente para fazer um tour do café, que tal? Tá bom, obrigado, Fred. E bem-vindos a todos. Vou tentar em português, como sempre. Então, a ideia do escritório, que é um escritório diferente a todos os outros escritórios de imóveis aqui em Nova York, é um lugar, um centro de comunidade onde todo mundo pode entrar, bater um papo ou aproveitar até um evento com música, pão de queijo, como falou o Fred, e tendo reuniões. Até eu tenho amigos aproveitando esse espaço aqui em Nova York para trabalhar às vezes, e a gente tem vários agentes com contatos de arte, então as paredes também mostram arte de artistas bem conhecidos aqui na cidade, e estamos na rua, aqui em Tribeca, com uma escaleira? Escada de incêndio. Escada disso, isso. Pois é, e o Fred e a Yara aproveitam para fazer a música aqui também, e quando vai abrir a economia de normal, que aqui vai ser junho, julho, acho, vamos abrir a porta para todo mundo, e se você estiver, sejam bem-vindos também. Isso, falou e disse, Philip, essa ideia do New York Casas, que o nosso espaço também seja um reflexo dos nossos valores e da nossa promessa para os nossos clientes, que é aproximar as pessoas, criar novos relacionamentos. E realmente, quando nós idealizamos esse espaço, foi bem antes do Covid, e a ideia é que assim que as coisas melhorarem, é que esse espaço seja um constante ponto de encontro da comunidade, não só de Tribeca, mas de Nova York em geral. Nós vamos sediar vários eventos beneficentes de organizações que a gente tem parcerias, organizações, inclusive, que os nossos clientes são patrocinadores, e fazer com que o espaço seja ativamente um espaço de festa, de celebração e de encontro, porque assim a gente consegue unir as pessoas cada vez mais e também falar de negócios, né? Philip, falando de negócios, conta aqui para a gente no webinar, e eu vou aproveitar e dar as boas-vindas para as pessoas que estão chegando agora. Fiquem à vontade de fazer as suas perguntas no chat, à medida que a gente for passando pelas apresentações no webinar, e a gente vai fazer o possível para responder todas, e aquelas que a gente não puder responder aqui, a gente vai marcar encontros individuais com você para entender melhor as suas necessidades. Mas, Philip, conta para a gente quais são as 3 perguntas que os clientes estrangeiros mais fazem para você. Para nós, né? Então, a primeira pergunta é: preciso estar ou não para comprar ou vender aqui em Nova York ou outro lado dos Estados Unidos? E a resposta é não. Não, você não precisa estar fisicamente no país, que agora é importante saber, porque é praticamente impossível estar. E para muita gente, pelo menos. Então, através dos advogados e uma conta fiduciária também do advogado, você pode efetuar a compra de distância e não precisa estar aqui. Segunda pergunta que a gente sempre recebe é: posso financiar como estrangeiro? Pode, sim. Tem programas específicos para estrangeiro. Inclusive, tem um programa de HSBC, que o Matthew Douglas está aqui com a gente, que realmente é o programa mais favorável de taxa de interesse. Juros. E, além disso, tem vários bancos privados que
também oferecem financiamento até 70% do valor do imóvel, mais ou menos. Certo. E última pergunta, terceira pergunta mais perguntada, quem cuida do meu apartamento depois de ser comprado? Isso pode ser uma agência de gestionamento, né? Gestão de propriedade. Onde a empresa cuida do apartamento, procura até um inquilino para o apartamento, e a gente também oferece esse serviço, se for de interesse, onde nós posicionamos realmente como parceiros do comprador e realmente podemos prometer um inquilino e que seja bem cuidado o apartamento depois da compra também. Excelente, Felipe. Você tocou num ponto muito importante que nós percebemos ser uma lacuna no processo de aprendizado de compra de um imóvel nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, para os estrangeiros. Quem cuida do meu apartamento se eu só vou aí uma vez por ano? Ou se eu só quero deixar ele alugado para investimento? A New York Casas, reconhecendo essa necessidade, trouxe uma equipe de gestores de propriedades muito profissional para dentro do escritório. Então, nós temos a habilidade de colocar nas mãos dessa equipe de gestores de propriedade o seu imóvel ou do seu cliente, se você for um corretor, para que depois das chaves sendo entregues, todo pagamento de IPTU, de condomínio, regar as plantas, fazer qualquer conserto, estourou um cano, toda uma interação com o prédio, com o zelador, com a empresa de seguro, se houver algum dano e acionar o seguro para que seja consertado, enfim, uma gama de serviços de atendimento personalizado e extremamente ágil, nós conseguimos realizar de dentro do nosso escritório. Isso é um ativo muito importante que a gente sempre gosta de comunicar para todas as pessoas que estão aqui. Matt, do HSBC, muito bem-vindo, muito bom estar aqui com você. O HSBC é uma excelente fonte de financiamento para estrangeiros, como o Felipe disse, com as taxas de juros mais competitivas do mercado para os estrangeiros financiarem. Então, aproveitando aqui que a gente está falando de uma maneira interativa, esse webinar, um dos objetivos é como o estrangeiro pode se preparar para a reabertura das fronteiras, já deixando toda a sua parte financeira organizada desde já, para que ele possa até fazer uma compra remotamente. Nós estamos todos aqui no Zoom, pessoas conectadas do mundo inteiro, falando sobre eventos, um processo de compra muito importante, e sim, é possível realizar compras e vendas não estando aqui pessoalmente. Inclusive, Dani, da Elite International Realty, gostaria de convidá-lo aqui para falar um pouquinho, junto com a Yara, sobre justamente esta a modalidade de compra e venda de imóveis e como vocês têm visto isso ultimamente também em Miami, não é isso? E se ele não puder entrar, a gente passa a bola para a Yara. Aí, Dani, pode falar. A gente boa tarde, todo mundo. Obrigado, Fred, Yara, todo mundo da New York Casas, Felipe, grandes amigos nossos e grandes parceiros, que é o mais importante, né? Eu acho o seguinte, eu tenho visto, 2020 foi um ano muito interessante de uma busca muito intensa por casas, que a gente chama em inglês de single family homes, né? Era a casa, a pessoa queria ter o espaço, e houve uma migração gigante agora para apartamentos. Então, está acontecendo um fenômeno aqui, e a Yara teve o prazer de participar disso, que como está caindo um pouco as ofertas no mercado e existem compradores vindo principalmente do norte dos Estados Unidos, eles estão ligando para nós, corretores, para falar sobre imóveis que já não estão no mercado por diferentes razões, ou porque o dono resolveu não vender, ou porque alugou. Então, a gente está passando por esse momento bastante único, que imóveis fora do mercado também estão recebendo tantas ligações quanto imóveis que estão no mercado. Então, isso é bem interessante, é único, algo que se vê pouco, em diferentes mercados que a gente tem aqui, e muito cliente do norte dos Estados Unidos buscando o imposto um pouco mais baixo, um estilo de vida um pouco diferente e essa flexibilidade de poder trabalhar de casa, né? E não é para todo mundo. Eu quero enfatizar, porque a gente conversa muito, né, Fred, sobre isso. A gente fala, pessoal, Nova York não acabou, né? O pessoal adora pisar em cima da Big Apple, Big Apple é a Big Apple. Então, tem mercado para todo mundo. Existe uma
faixa de pessoas, uma camada de pessoas buscando esse lugar no sol aqui na Flórida, e eu tenho falado com alguns, todos eles ainda é muito desconhecido a vida na Flórida. Estou vindo passar 3, 4 meses, então a gente também está com uma demanda agora de aluguel por temporada, para a pessoa fazer um test drive na Flórida para ver se realmente é isso que ele quer. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que tem acontecido aqui na Flórida. Eu tenho vivido isso e a Yara também tem tido o privilégio de participar surfar essa onda com a gente aí. Muito obrigado, Dani. Para aqueles que não conhecem o Daniel Icovitz, ele é o fundador da Elite International Realty, junto com o pai dele, Léo Icovitz, a empresa parceira nossa em Miami, a qual a Yara Gouveia está licenciada na Flórida. Para aqueles que não sabem, licenças de corretor nos Estados Unidos, eles são estaduais e cada estado tem a sua licença específica. Então, a Yara não só é licenciada em Nova York, onde ela atua, mas também na Flórida, há quase 20 anos, Yara. Então, eu gostaria de passar a bola para você nesse momento, para você coar um pouquinho do sentimento que o Daniel está falando de Miami e a sua experiência lidando com os clientes estrangeiros nesta modalidade não só de compras pessoalmente, mas nessa modalidade de compras virtualmente, remotamente. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Aliás, boa tarde para quem está nos Estados Unidos, boa noite para quem está no Brasil, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar principalmente de Miami. Eu tenho dupla cidadania, me considero brasileira de São Paulo e americana de Miami. Adoro Miami e nessa parceria com o Dani há tantos anos, eu queria só levantar um ponto que o Felipe estava dizendo, que tudo se faz remotamente. Este ano, no começo do ano, nós fizemos uma assinatura de escritura com reconhecimento de firma pela primeira vez, tudo por Zoom. Quer dizer, cada um estava no seu local, o comprador, o vendedor, os advogados, e eu também participei e assinei documentos como testemunha, tudo por Zoom. Mas, para chegar nesse ponto de hoje, eu queria voltar um pouco, que quando me perguntam como é o mercado de imóveis de Miami, eu digo que é uma caixinha de surpresas boa, porque eu já passei nesses 20 anos por 3 percalços do mercado imobiliário de Miami, onde você chega num ponto e você diz, e agora? O que vai acontecer? E aí, contrariando até o que os especialistas dizem, acontece algo inesperado. Então, eu queria chegar lá no ano de 2008, quando a gente teve aquela crise econômica, onde a gente teve aquela crise do mercado imobiliário. Eu nunca me esqueço, no dia 15 de setembro de 2008, quando a Lehman Brothers declarou bancarrota, onde eu tinha, naqueles últimos 10 dias, 5 contratos de compra e venda assinados, e eu recebi os telefonemas dos clientes cancelando os contratos. Tudo parou. Miami ficou parado, ninguém vendia, ninguém comprava. E aí você pensa, e agora? O que vai ser? Aí vem um mágico, né? Que parece que tira uma carta da manga e aparece quem para salvar o mercado de Miami na época? Os brasileiros. Os Estados Unidos estava passando por uma crise econômica, mas os brasileiros naquela época estavam muito bem economicamente e descobriram Miami. Então era uma delícia vender. No ano de 2010, acho que foi um dos anos que eu mais trabalhei, onde quem nos procurava vinha para olhar o apartamento e vinha com a família. Vinha com o sogro, a sogra, vinha com o cunhado, e a gente estava mostrando aqueles imóveis para um cliente interessado e, de repente, 3 da mesma família compravam naquele prédio. E o interessante é que eles diziam assim, antes de chegar, eu falava, vocês vão ficar aqui uma semana? Então, eu vou pegar 3 dias para mostrar os imóveis. Eles diziam, não, só um dia, porque os outros nós vamos para o shopping e para a Disney. E um dia eles resolviam tudo. Então, foi uma maravilha. Só que depois, Miami passou por um outro percalço, quando o dólar começou a ficar muito alto. E aí, os brasileiros começaram a ter problemas muitos para manter os custos mensais de IPTU e condomínio, e começaram a, neste caso, onde nós estávamos preocupados, nós, os profissionais do mercado, e agora, com o dólar tão alto, os brasileiros pararam de comprar. E agora? O que vai ser? Porém, eles passaram a vender.
Muitos não podiam mais sustentar aquele custo e passaram a vender. Então, nós passamos a ter uma competitividade muito boa no mercado, onde Miami é um mercado onde todo mundo compra, né? São latinos, canadenses, europeus, e isso foi muito bom. E o terceiro percalço, e o último, graças a Deus, pandemia, o ano passado. De repente, tudo parou. Nós não sabíamos mais o que íamos fazer. Nem se podia visitar, porque os edifícios não permitiam que se entrasse para visitar os apartamentos que estavam à venda. E, de repente, quando acabou a quarentena, o que aconteceu? Os americanos, principalmente os nova-iorquinos, invadiram Miami, procurando mais espaço para o seu home office, para o seu homeschool, e para ter mais liberdade para a família, com piscina, com varandas, e compraram todas as casas que tinha em Miami à venda. Hoje não tem mais casa para vender, né, Dani, como a Dani estava falando agora há pouco. E aí, depois, como não tem mais muita casa, muita opção, eles passaram para os apartamentos grandes, 3, 4, 5 dormitórios, apartamentos de alto padrão. Então, como se diz aqui nos Estados Unidos, o mercado de Miami está on fire, quer dizer, pegando fogo. Então, sejam bem-vindos. Se precisarem qualquer coisa, e se tiverem casa para vender em Miami ou souberem de alguém, nos avise, porque tem gente atrás. É isso aí, Yara. Obrigado por essa retrospectiva de como estava o mercado, como era e como está hoje. E importante, já que é um webinar sobre a reabertura para as pessoas ficarem preparadas, está um momento bom para comprar em Miami? Eu acho que hoje o momento é bom para comprar e para vender. Tem muita procura. E a procura, eu percebo hoje, é de um leque grande, de um range price, como se diz, é grande de valores. Então, eu acho que está muito bom. Há pouco tempo, você colocava venda e não tinha tanto procura, mas agora não. E nós estamos entrando naquela fase onde é alta temporada em Miami, né? O inverno é alta temporada em Miami. Então, eu acho que agora é tão bom para comprar quanto para vender. Obrigado, Yara. E a gente vai ver a sazonalidade de Miami, Flórida, contrastando com a sazonalidade do mercado de Nova York. E o que está nos surpreendendo em Nova York é que nós estamos no meio do inverno, onde tipicamente a atividade, o volume de vendas cai, nós estamos tendo um inverno on fire também, talvez por vários motivos que a gente vai chegar na hora de falar de Manhattan e Nova York, mas que estão tendo uma relação muito parecida com esse mercado de Miami, onde as pessoas também estão comprando remotamente. Nós tivemos vários casos de pessoas que simplesmente viam uma propriedade na Flórida e ligavam e mandavam os 10% e pegavam o avião só para a entrega das chaves de outras partes dos Estados Unidos. Esse ponto que eu queria só colocar, Fred, que eu estou vendo esse cenário se repetir daquele ano de 2010, onde as pessoas estavam naquele desespero de investir, elas compravam, naquela época era por Skype. Muitas vezes eu ia no apartamento para mostrar para o cliente, fazer toda a visualização com ele, naquele que ele tinha decidido, e ele comprava. Esse daí, pode mandar o contrato. Eu estou vendo hoje se repetir, porque os clientes, tanto de Miami quanto de Nova York, já estão fazendo suas escolhas e não estão querendo mais esperar até quando esse mercado vai abrir. Claro que muitos vão precisar vir aqui, outros já sabem mais ou menos o que querem, conhece a região, você manda a planta, manda as fotos, vamos fazer o contrato. Sim, então, e essa modalidade de compra só continua a aumentar à medida que a tecnologia fica mais fácil e melhor para a gente conseguir realmente visualizar o apartamento, especialmente depois do Covid, com o distanciamento social. Bom, temos uma pergunta aqui do Castilho, que ele está com a mão levantada. Castilho, a palavra é sua, por favor. Acho que o Castilho volta... Bom, Castilho, se você puder digitar, por favor, a pergunta no chat, a gente vai endereçar ela assim que possível. Bom, vamos passar agora para Manhattan. E depois de Manhattan, nós vamos falar sobre as regiões de Manhattan, os arredores, que a nossa equipe também trabalha com a Cristina Hungria e com o Thiago Raposo, Brooklyn e região. Eu gostaria de dividir alguns números aqui com vocês, para que a gente possa entender
como o mercado estava e como ele está hoje. E ao contrário do que muitas pessoas têm visto nas notícias e que tem sido um pouco aumentado por sensacionalismo de que Nova York está deserta, está à deriva, isso não, de fato não é o caso. Eu vou mostrar nos números que a atividade de contratos sendo executados em todas as faixas de preço em Manhattan, Brooklyn, região, está tão alta nos últimos 2 meses de 2021, janeiro e fevereiro, e agora entrando em março, comparado com o pico do mercado de atividade, que foi 2014, 2015, quando nós tivemos uma subida de preços enorme. Vocês vão ver isso nos gráficos para a gente poder entender um pouquinho em que pé está o mercado de Nova York. E no meio tempo, eu coloco aqui esse PowerPoint e convido vocês a fazerem perguntas se vocês tiverem alguma dúvida no que vocês estão vendo aqui. Bom, primeiro colocar aqui o mapinha, que é só para deixar contextualizado, que a ilha de Manhattan é minúscula, ela só tem 23 quilômetros quadrados, e comparado com Brooklyn, que o Thiago vai falar daqui a pouco, cabem 6 Manhattans do Brooklyn, para a gente ter uma noção de tamanho, sendo que o Central Park é o maior parque urbano do planeta, numa ilha tão pequena, acaba proporcionalmente ocupando um espaço bem grande. Já Brooklyn, como vocês podem ver, é um enorme bairro, cidade, que a gente vai ver que existem muitas Brooklyns e existem bairros super consolidados, bairros em fase de consolidação e bairros que nem começaram essa consolidação e a diversidade de preços. Bom, o que a gente está vendo aqui é um gráfico da empresa Urban Digs, que faz todo o monitoramento de dados da atividade de contratos residenciais em Manhattan, tanto de condomínios quanto de cooperativas, e o que eles mostram aqui é importante até a gente estar fazendo o webinar justamente nessa época, porque a gente vai ter dados muito fiéis que não foram afetados pelo lockdown. O lockdown realmente começou aqui lá por 15, 16 de março, até o final de fevereiro a atividade estava indo normalmente, sem essa influência de Covid em Manhattan. E a gente pode ver que houve um aumento de 46% no número de contratos que foram executados, estão em atividade, comparado com esse período de 2020 para 2021. E o que a gente pode ver aqui, se a gente for fazer um zoom in, especialmente nesta última semana de março, de 1 a 5 de março, em relação a essa mesma semana de 2020, a gente vai ver aqui que a oferta é de 385 novos apartamentos, mas que os números de contratos assinados neste período, 327, representam um aumento de 16% comparado com a mesma semana do ano passado. E a gente vê que semana após semana, desde o início do ano, essa porcentagem só vem crescendo. Então, quando nós pegamos esse valor acumulado, a gente vê que a atividade realmente voltou de forma tão robusta que muitos especialistas estão apontando que a gente está saindo de um mercado onde ele estava muito mais favorável para compradores no ano de 2020, entrando num mercado mais neutro, onde a relação oferta e procura está muito mais equilibrada. Esse gráfico mostra a atividade mensal do mês de fevereiro e comparando como é que foi essa atividade em fevereiro de 2020, vocês podem ver que a história continua sendo a mesma, um aumento significativo de 20% em números de contratos assinados. E o que é muito interessante é esse gráfico aqui, que conta uma história um pouco maior, pegando o gancho que a Yara disse de Miami, depois da crise imobiliária de 2008, vocês podem ver aqui no gráfico desta linha azul, que vindo de 2008, 9, 10, 11, 12, o mercado de Nova York seguiu nesta mesma tendência de considerado um que nós chamamos de buyer's market. O buyer's market nada mais é os buyers, os compradores têm as cartas na mão, eles que têm o poder, eles que estão decidindo, porque há uma oferta muito maior do que a procura. Sendo assim, aqueles que estão procurando têm a melhor habilidade de fazer negócios. Só que, a partir de 2012, você vê um grande aumento nessa relação até o pico de 2014, depois 2015, isso se manteve por quase 3 anos em Manhattan, onde foi para o outro extremo, seller's market, onde os proprietários que mantiveram o poder nestes anos, tanto que entre 2014 a 2016,
30% em média dos apartamentos que estavam sendo vendidos em Manhattan, que eram os condomínios, estavam vendendo acima do preço que o proprietário estava pedindo originalmente, mostrando o poder da procura naquela época. E como vocês podem ver, esse gráfico desce de 2016 até 2020, e a gente vê lá embaixo, em abril de 2020, essa figura azul, né, a progressão azul, ela cai, que é justamente o que representa o lockdown, o Covid da pandemia, só que vejam quão íngreme está a recuperação de Manhattan desde que as coisas voltaram a reabrir, e nós estamos entrando praticamente num mercado que está, de novo, sendo favorável para os proprietários. E esse gráfico está somente focado no segmento abaixo de 2 milhões de dólares. Aí você me pergunta, poxa, Fred, por que isso? Bom, porque esse é tradicionalmente o segmento que tem o maior número de compradores, não só locais, como estrangeiros, mas a gente vê que essa tendência de maior atividade também está sendo replicada nos segmentos mais altos de luxo. Nós tivemos 36 contratos de luxo que foram assinados na última semana. Na semana anterior a essa, 40 contratos de luxo assinado em Manhattan, numa semana acima de 4 milhões de dólares. Isso representa um aumento significativo, e a relação de números de contratos assinados nesta faixa de preço nas últimas semanas deste ano é comparável ao nível de atividade que a gente estava vendo em 2015, 2016. Então, tudo indica que essa procura só vai continuar a aumentar à medida que as fronteiras reabrirem e houver uma maior flexibilização de viagens para os Estados Unidos por pessoas que já forem imunizadas. A gente não sabe quando que vai acontecer isso, mas tudo indica que em breve. E esse webinar está aqui justamente para preparar as pessoas interessadas a estarem prontas para entrar no mercado. Gostaria de responder algumas perguntas que vocês tenham. Vamos ver aqui no chat. Castilho continua com a mão levantada, mas... Castilho, gostaria de fazer sua pergunta? O Felipe está respondendo algumas perguntas já, enquanto você está falando. Ótimo. Ótimo. Obrigado, Yara. Bom, vamos passar, então, para a região chamada de subúrbios, aqui na região de Nova York. A Cristina Hungria, nossa parceira da equipe do New York Casas, também paulistana, que tem um excelente track record de ser uma pessoa de extrema confiança, uma profissional de ponta, não só aqui em Nova York, em Connecticut, mas também no Brasil. A Cristina Hungria vai contar um pouquinho para a gente sobre o que ela está vendo na região que ela trabalha também, que é Upstate New York, Connecticut. E eu vou aproveitar e compartilhar rapidamente aqui para aqueles que não sabem o que significa subúrbios, um mapinha rapidamente para que vocês entendam a região que a Cristina vai estar falando. E nós estamos aqui para deixar claro, falando em termos gerais, e a gente vai estar disposto a ter disponibilidade para falar com vocês individualmente sobre mais detalhes que vocês tiverem. Bom, aqui está o mapa que está em baixa resolução, então eu não vou colocar, vou tirar. Cristina, passando a bola para você. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa noite, estou adorando. Eu amo esse seu mapa do metrô, porque a gente chama de subúrbio as cidades que ficam a 30, 40, 50 minutos de trem de Nova York. São as pessoas que moram fora, mas trabalham em Nova York. Isso é uma coisa que existe há muito tempo. Se você pega o mapa, você vê quantas cidades... e se você pega o horário de pico do trem, você fica impressionado de quanta gente mora fora de Nova York e trabalha em Nova York. Agora, o Covid foi uma surpresa e uma loucura na vida do que a gente chama de subúrbio. E nós temos aí, a gente tem que dividir o subúrbio conforme o estado. Nós temos o subúrbio, que é o estado de Nova York,
e o subúrbio, que é estado de Connecticut. Todos com essa distância de trem, fácil de você ir, você chega na Grand Central, o trem é altamente confortável, você pluga seu computador, você vai sentado, você tem conforto. E o que aconteceu? Isso já era uma coisa normal. Com o Covid, muita gente que um dia sonhou ou pensou em mudar, ou que se sentiu por ter crianças pequenas, se sentiu com vontade de mudar, veio para os subúrbios de uma maneira assustadora, tanto que nós não tivemos lockdown de Covid, mas não lockdown de real estate em Connecticut e em Westchester. A gente trabalhou normal, tinha uma série de regras, você preenchia formulários onde você declarava seu estado de saúde, você só podia visitar as casas tendo isso bem declarado, mas trabalhou-se uma loucura porque a procura foi muito grande. Então, para você ter uma ideia, o que aconteceu? Em uma semana, você tinha múltiplas ofertas. Então, em menos de 7 dias, você colocava no fim de semana a sua casa no mercado, até sexta-feira seguinte, você tinha 5 ofertas. Era uma loucura. Era tanta coisa que muitas vezes você queria, no fim de semana que vem, seguinte, levar um cliente. Não, nós não estamos aceitando mais. Nós já estamos processando. Algumas cidades, como eu vou até contar para vocês, por exemplo, Rye Brook, a média de dias no mercado dessa casa foi de 25 dias. 25 dias é mais rápido do que o financiamento bancário, porque o financiamento bancário aqui é de 30 a 60 dias. Então, se você consegue fechar uma casa em 25 dias, é cash offer, e a média foi tão boa nessa rotatividade que caiu para menos do que os bancos estão podendo trabalhar. Então, está sendo assim. E o novo pico do Covid, muita gente fez isso de maneira meio até temporária. Mas muita gente, depois, quando nós tivemos o segundo pico do Covid, eles falaram, puxa, eu moro aqui há 6, 7, 8 meses, estou adorando, é um padrão de vida super gostoso, é mais livre, é mais solto, criança pode brincar na rua, deixa a bicicleta na calçada, você vai buscar 2 horas depois, 3 horas depois, está lá a bicicleta bonitinha esperando, você tem muito parque, você tem muito espaço. Então, são 2 fatores que puseram em fogo, como diz a Yara, né? Puseram em fogo o nosso aqui subúrbio, foi o Covid e o home office. Porque você podendo trabalhar de casa, você primeiro precisa de mais espaço. Nós temos muito casal que os 2 trabalham, então não pode os 2 trabalharem no mesmo espaço e mais 2 crianças também. Você tem que ter cada um no seu espaço fazendo isso. E nós estamos então, numa situação que nós estamos com um inventário baixíssimo. Tá muito abaixo da nossa capacidade. E isso é uma oferta super limitada que já vem há muitos meses, né, Cris? Desde o começo, é verdade. Desde o começo. E você disse agora há pouco que muitas pessoas fizeram um teste de passar uma temporada aí, então teve também uma procura muito grande por locação e que desde o segundo pico muitos viraram moradores em tempo integral e aí se tornaram compradores dessas propriedades, né? Verdade. E é importante ressaltar também que nós, na New York Casas, também trabalhamos em outras partes da região de Nova York que também tem uma procura grande para esse tipo de casa de veraneio, que é os Hamptons, e a gente pode falar mais sobre isso se vocês tiverem procuras específicas nos Hamptons, mas os subúrbios que a Cristina trabalha, Connecticut, Upstate New York, também tem um perfil muito similar, onde a procura e o retorno no investimento é muito interessante, já que você tem uma procura por inquilinos e também por compradores, né, Cristina?
Bastante. Agora, inquilino, nós já estamos sem nenhuma oferta. Oferta zero. Zero, 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 zero. Quem está alugando está querendo fazer qualquer negócio para continuar. Os valores de aluguel foram muito acima do valor normal. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma casa que entraria no mercado por $10.000, ela foi alugada por 20 e agora a renovação quer ficar 25. Então, muita gente está comprando, muita gente está preferindo, porque é um investimento muito alto, então está preferindo comprar e o inventário está baixíssimo. E aí que está nossa ideia de fazer esse webinar, de você se preparar antecipadamente para esse momento. Eu tenho vários clientes que estão no Brasil, estamos conversando diariamente, preparando documentação. Matthew fez ontem para mim uma carta de pre-approval, ele está aqui, pode confirmar. Falei com o cliente logo depois, foi uma coisa maravilhosa, uma alegria. Nós já estamos trabalhando toda essa parte de documentação, de papelada, do que for necessário, apoio de advogado, pre-approval, inclusive escolha de casas, porque você consegue, via Zoom, via FaceTime, via WhatsApp, sentir a casa. A gente vai e a gente mostra. Isso está bonito, isso aqui está feio, como se fosse da família. Como se fosse uma mãe falando, ó, meu filho, essa casa está bonita, essa casa está feia, essa aqui você vai ter que reformar, você queria o jardim grande, está aqui seu jardim grande, cabe para fazer futebol com seu filho, se você quiser fazer piscina, dá. Você consegue fazer tudo isso por vídeo, pelas mídias modernas todas, né? Inclusive a compra. Se a pessoa se sente com confiança e tranquilidade, e é isso que eu quero, não pode brincar, porque se a gente for esperar, aquela casa não estará mais no mercado. Por isso que é tão importante ter esse planejamento financeiro que você alinha com todas as pessoas da equipe, né, Cristina? O advogado, o contador, o Matthew, no caso do financiamento, para que a hora que vocês acharem a casa certa, você aperta o gatilho e começa a negociação direto com o proprietário sem perder tempo. Perfeito, exatamente. E é uma coisa plenamente possível, legalmente aceito, e é muito fácil e rápido e seguro. Não tem Exato, perigo. e seguro a gente enfatiza, inclusive, que existem mecanismos de proteção, como a inspeção de uma casa, e em Nova York é o mesmo também. O comprador pode pedir que haja uma inspeção da propriedade para que ele se sinta mais protegido para poder seguir nesse contrato, né, Cris? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar bem, porque é uma figura que não existe no Brasil. No Brasil, nós não temos o inspetor. Então, você compra a casa e não tem ideia como está a parte elétrica, como está o aquecimento da casa, como é que estão os aparelhos da casa, se estão novos, se estão velhos, quanto tempo vai durar, em que situação está o telhado, ninguém sobe no telhado para ver como é que está o telhado de uma casa. Então, você contrata um inspetor e esse inspetor vai te dar um relatório com tudo que está bom, tudo que precisa ser feito, e o vendedor tem que consertar ou te dar um crédito. Então, é uma coisa que o brasileiro do Brasil, quem mora no Brasil, vem vindo para cá, precisa saber. Você tem essa garantia, então não tem perigo. E o seu dinheiro fica com o seu advogado. O vendedor da casa só vai tomar posse uma vez fechado o negócio. Então, você também não tem risco nenhum com esse dinheiro, porque ele vai estar com um advogado em o que a gente chama aqui, escrow, que é uma conta fiduciária. Como diz o Felipe. Exatamente. E esses detalhes a gente pode atender vocês pontualmente. Todos os e-mails nossos estão sendo aqui mostrados. Amigos, fiquem à vontade de mandar um e-mail que a gente marca uma conversa por Zoom para vocês entenderem os detalhes destes trâmites. Posso tirar o dinheiro do Brasil? Como é que funciona para tirar o dinheiro? Quanto tempo depois disso eu preciso trazer o dinheiro de volta? Todos esses detalhes a gente pode fazer
nos aprofundar no momento individual com vocês. Eu queria aproveitar esse gancho, Cris, e também comentar que houve estatisticamente uma saída de Nova York em torno de 300 mil pessoas que se mudaram de Nova York, mas nem todas foram para a Flórida, como a maioria das pessoas acha. Muitas delas foram para a sua região, muitas delas também foram para Brooklyn, acreditem ou não. E aí eu gostaria também de chamar o Tiago para falar um pouquinho sobre esse momento que ele vê no Brooklyn. O Tiago é do Rio de Janeiro, está no New York Casas, um excelente corretor, fluente em inglês, fluente em português, já tem especialização em vários ramos de Manhattan também, não só do Brooklyn, um excelente parceiro aqui da nossa equipe do New York Casas. E como um residente do Brooklyn há muitos anos, o Tiago tem um olhar ainda mais aprofundado e pode nos dar um pouquinho de insights de uma pessoa que mora no Brooklyn há muitos anos, não só trabalha lá, para que a gente possa entender como é que o Brooklyn tem se comportado, e para o cliente brasileiro que só tem enxergado Manhattan, para ele também abrir um pouco a mente e considerar os preços, considerar as ofertas e o atrativo que o Brooklyn também oferece. Tiago, bem-vindo, boa noite, boa tarde, a palavra está contigo. Boa tarde a todos, boa noite, prazer estar aí com todos vocês. E legal poder falar do Brooklyn também, né? Certamente uma cidade, um bairro que cabe em média 6 Manhattans dentro e te dá fácil acesso a 5 minutos. Você pode pegar um metrô e estar já logo em seguida em Manhattan. Abaixo, um pouco ao sul, talvez 35 minutos, você ainda encontra lugares maravilhosos, com acesso também aos metrôs, a parques, zoológico do Brooklyn. Você tem aí o Jardim Botânico, que também é uma área bastante visitada por todos no mundo. E essa é a coisa interessante, Fred, em relação ao Brooklyn, né? Que ele hoje é um ótimo destino não só para indivíduos, mas também para famílias e até mesmo investidores buscando imóveis de qualidade, né? E com um pouco mais de espaço. Quando se trata de Manhattan, por exemplo, né? Você com aí uma locomoção de 5 até 30 minutos, você consegue, com o seu dinheiro, encontrar opções um pouco maiores em termos de metro quadrado, né? Dos parques, das ruas serem mais largas, enfim. Hoje, muitas pessoas não sabem, mas nós encontramos imóveis no Brooklyn, desde casas convencionais com garagem, ou até mesmo jardins e grandes espaços, como também os prédios pequenos, os famosos brownstones, né, que são os edifícios marrons ou com tijolos avermelhados, tão famosos do Brooklyn, até mesmo apartamentos de alto luxo, em edifícios de alto padrão, com vistas espetaculares do Rio East, ou até mesmo de Manhattan, né? E com isso, obviamente, os preços variam muito, né? E um dos principais fatores hoje desses preços serem a diferenciação desses preços, certamente são as vizinhanças e o acesso que se tem aos transportes públicos, levando em consideração também a questão da pandemia agora, né? Onde não só os metrôs, mas também as rodovias, as pontes, os túneis, né? São lugares hoje que estão valorizando muitas áreas no Brooklyn, onde anteriormente não se era tão valorizado, apenas os locais onde tinham acesso mais rápido ao metrô, né? Então, hoje, por exemplo, Fred, você consegue encontrar vizinhanças já estabelecidas, como muitos já conhecem, citando algumas, Williamsburg, ou até mesmo Brooklyn Heights, Dumbo, ou Downtown Brooklyn, onde os preços estão a partir de $600 mil, por exemplo, para um apartamento de um quarto, ou 800, 900 para 2 ou 3 quartos, até 1.200.000, onde em Manhattan, muitas das vezes, você consegue comprar um estúdio ou um apartamento de um quarto por alguns desses preços, né? E você também tem bairros em crescimentos, como aqui perto de onde eu moro, acerca do Prospect Park, né? Que tem o Prospect Lefferts Garden, ou você tem o Prospect Heights, que são áreas ainda em crescimento, onde um apartamento de um quarto custa a partir de $580 mil, né? Com bastante espaço, acesso ao parque, como eu citei anteriormente, 2 quartos em torno de 700 mil, digamos, ou até mesmo 1.200.000 para um apartamento de 3 quartos, o que você ainda assim consegue acessar hoje com a pandemia, né? Preços e negociação desses preços um pouco mais baixos
devido a essa escassez de inventário, né? E também a alta procura, né? Então, de fato, realmente, o Brooklyn oferece muitas opções, dependendo do perfil de cada comprador. A gente pode certamente direcionar os compradores nas posições corretas. E com a pandemia também, né, nós vemos mostrando bastante apartamentos, como o Leavenhoek, por exemplo, que é um desenvolvimento sensacional, um empreendimento a 480 unidades, feito em 2020, e hoje a gente vem mostrando apartamentos nesse edifício, por exemplo, virtualmente, né? As pessoas nem precisam mais vir aqui, a gente vai lá, acessa as unidades e faz um tour virtual, mostrando não só o edifício, o apartamento, mas também as vizinhanças, os parques, para que as pessoas conheçam um pouco mais do estilo de vida que é você poder estar aí no Brooklyn. Excelente, Thiago, muito obrigado. É importante a gente ressaltar para aqueles que estão nos acompanhando que não tem muita familiaridade com Brooklyn, é que se a gente estivesse tendo esse webinar 20 anos atrás, talvez a coisa seria completamente diferente, aonde as pessoas 20 anos atrás teriam que pegar o metrô para quase tudo e ir para Manhattan, já que nos bairros do Brooklyn não havia muita vida noturna, não havia muitos serviços diferenciados, enquanto que hoje em dia os melhores restaurantes de Manhattan provavelmente tem uma ou duas filiais também em bairros de altíssimo padrão do Brooklyn, onde todas as marcas de supermercados gourmets, orgânicos, também estão nos melhores bairros do Brooklyn. O acesso ao metrô, como o Thiago disse, é espetacular. Você tem, por exemplo, nesse projeto Leavenhoek e Brooklyn Point, né, Thiago, que é um outro que a gente gosta muito, porque são qualidades de material de construção e de incorporadores os melhores e mais bem conceituados de Nova York por décadas, finalmente trazendo o mesmo padrão de qualidade, de área de lazer que se constrói na frente do Central Park para esses bairros do Brooklyn. Então não tem nada para perder para Manhattan. E é importante também falar isso para aqueles que pensam, poxa, mas se eu for para Nova York para ficar só alguns dias e eu ficar lá no Brooklyn, eu vou ficar muito isolado? Na verdade, não, porque no Brooklyn você pode fazer muitas coisas também, e inclusive isso é apontado num dado turístico, onde turistas, especialmente europeus, que vêm com muita frequência para Manhattan, para Nova York, muitas vezes eles ficam hospedados em hotéis no Brooklyn, quando eles já estão na 5ª, 6ª, 8ª, 10ª viagem que eles vão para Nova York, e nestas viagens eles nem vão para Manhattan, eles ficam no Brooklyn durante toda a estadia, explorando, porque é um bairro 6 vezes maior do que Manhattan. Então, realmente vale a pena explorar o Brooklyn, bairros específicos, regiões específicas, aonde a gente vê que a procura continua boa e só tem crescido durante a pandemia também, o que reflete de uma certa forma o que a Cristina mencionou na região dela, que ela também trabalha, que é Connecticut, Upstate New York, e a região que a Yara também trabalha, que é no sul da Flórida. Eu gostaria de passar a bola de novo para um dos nossos experts aqui, o Thiago, inclusive, para ver se tem alguma consideração, alguma coisa que a gente não mencionou que vocês gostariam de falar agora, e a gente convida a todos que estão aqui nos acompanhando para fazerem as suas perguntas também. Fred, para quem você passou a bola? Não entendi. Para um dos 5 experts, Yara, Thiago, Philip, Cris, se vocês gostariam de fazer alguma outra consideração. Oi, Cris, vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que é importante dizer que o que você consegue comprar no subúrbio é como o Brooklyn, mas é impressionante. O que você compra em Nova York é uma opção de vida, é totalmente diferente. Mas o poder aquisitivo vindo para o subúrbio é muito maior. Você consegue comprar uma casa de 3, 4 quartos se você mora num apartamento de 1, 2 quartos em Nova York. É uma coisa, você tem espaço, você tem jardim, é incrível isso. Então, a pessoa fica alucinada quando vê essa possibilidade, né, de viver bem, com muito espaço, muito bonito e no mesmo orçamento, no mesmo budget que ele morava antes.
Exato. E aqueles que estão esperando as fronteiras reabrirem e estão com sério interesse de fazer uma aquisição em Miami ou em Nova York, ou no caso de um dos nossos espectadores aqui, já possui o imóvel e gostaria de vender, entre em contato conosco, a gente vai estar explorando como o mercado vai estar se comportando nas próximas semanas e meses e vai estar compartilhando essa análise para vocês, não só do mercado em geral, como opções pontuais que a gente continua acompanhando, por exemplo, em Manhattan, já que o Thiago disse, o menino no Brooklyn, eu menciono em Manhattan, o famoso empreendimento em Nomad, chamado Madison House, que foi o que mais vendeu em contratos assinados. Ele não foi entregue ainda porque ele está em construção. Então, a gente diz contratos assinados, foi o maior número de um projeto em Manhattan em 2020, mais de 70 contratos assinados a partir de 2 milhões de dólares. Então, a gente está falando de um projeto de altíssimo padrão. Ou seja, existe um grande número de compradores em todas as faixas de preços que não têm a vontade ou a habilidade de sair de Nova York e estão, neste momento, aproveitando esta lacuna para comprar, não só por uma necessidade do momento, já que é o que a Cristina falou, é verdade para todos aqueles que a gente tem visto, estavam morando no apartamento de um quarto, talvez um casal, por exemplo, e agora com os dois no home office precisando de 2 quartos, ou estavam num de 2 quartos precisando de 3 quartos, já que se tiverem crianças, por exemplo, estão estudando de casa, a gente está vendo bastante movimentação em Manhattan, essa troca de imóveis de menores para maiores, tanto na compra quanto também na locação. Locação, inclusive, é uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui ressaltado, que é também possível o estrangeiro, brasileiro no caso, fazer uma locação a longa distância, caso ele queira primeiro experimentar um bairro, por exemplo, do Brooklyn, por uns 6 meses, 1 ano, antes de fazer uma compra propriamente, se ele tem essa disponibilidade. Então, deixo aqui os nossos agradecimentos para todos aqueles que vieram no nosso webinar de estarem preparados para a reabertura. Isso aqui foi só uma exposição para que a gente possa falar com vocês pontualmente em reuniões privativas para entender o seu caso específico, aonde você tem interesse em comprar ou vender e quais são as suas dúvidas no processo de compra, que, como nós falamos, é completamente possível e factível que ele seja iniciado remotamente e muitas vezes até concluído, de forma que você só possa chegar aqui e receber as chaves e começar a curtir o seu novo imóvel. Então, se não tiver nenhuma outra colocação dos nossos experts, Philip, Cristina, Yara, Thiago, eu gostaria de, então, agradecer e fazer o convite mais uma vez para todos vocês que, quando estiverem em Nova York, passem no nosso Casas Café para comer um pão de queijo, saborear um café delicioso. Se estivermos lá com música, estaremos lá tocando música para vocês e tendo um momento ali para a gente entender como está o mercado e construir novas pontes de relacionamentos e fortalecer a nossa comunidade. Podemos fechar a nossa sala? Eu também quero agradecer a participação de todos e acho ótimo que está sendo gravado, porque nós tivemos algumas pessoas que não poderiam participar, então nós podemos mandar por e-mail o webinar. Excelente. Obrigado a todos por terem participado. Nos vemos em breve aqui em Nova York, ou na Flórida, ou no Brasil. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, saúde e paz. Obrigada, um beijo a todos. Obrigado a todos. Guardamos Obrigada, boa noite. Foi ótimo. Estamos nos falando. Cristã. Bom, se eu sair, eu derrubo todo mundo, então eu não quero ser um anfitrião mal educado e vou sair por último. Para de gravar, então. Isso, bem lembrado.